Bom dia, padre. Eu vi uma pregação sobre o batismo no Espírito e cheguei à seguinte conclusão. Toda crisma, ela deveria ser um batismo no Espírito. Está certa essa conclusão? Então, vamos lá. E muitas vezes eu pensei também nisso. Mas não está certo. Por quê? Porque na crisma nós recebemos um toque sacramental do Espírito Santo. Algo sacramental, isto é, certificado, é garantido, que muda em virtude também do poder desse sacramento da crisma, que é um dos três mais fortes, os três sacramentos que imprimem caráter indelével, permanente na alma, e transmite de uma forma, vamos dizer assim, divina, os dons do Espírito, que são os dons que dizem respeito à graça habitual. Agora, o batismo do Espírito transmite dons que dizem respeito à graça atual, que são carismas. Vamos ver. E todo mundo sabe a diferença entre graça habitual e atual. Em abril eu quero fazer 4 santas missas nas quintas, destrinchando, entrando nesse tema. A graça habitual, para entender, esta palavra vem da palavra hábito, latim, habitual, um hábito. Mas mais que hábito, vamos dizer assim, a estrutura da nossa alma, que é aquela parte que nós levaremos conosco no paraíso. Vocês sabem que, assim como existem anjos de diversas grandezas, ou coros, denominações, também Deus cria almas com grandezas diferentes. Por exemplo, a alma de Nossa Senhora é imensa, em um oceano maior que todas as almas nossas juntas. Por quê? Porque Deus gosta de criar assim. Cria um planetinha pequeno, cria um sol grandíssimo, maior que o planetinha, e cria outros sóis que são 10 mil, 100 mil, 1 milhão de vezes maior que o nosso Sol. Por quê? Porque Deus é assim. Cria o grande e o pequeno. Aí então, vamos voltar. O sacramento doa aqueles 7 dons, que são os mais importantes, que ficarão conosco na terra e no paraíso. Agora, o batismo no Espírito dá dons que no paraíso não servirão. Como assim? Por exemplo, os carismas, o dom de fazer curas e sarar os doentes. No paraíso não terá, porque não tem doentes. O dom de fazer milagres, talvez todos teremos, será uma coisa comum. O dom da profecia, todos saberemos, não precisará de ninguém ensinar ninguém, está escrito. Então, esses carismas, o dom das línguas, da fé carismática, a fé que produz milagre. Então, esses são dons relacionados à graça atual. Atual é agora. Quer ser a graça atual. Uma definição linda, uma comparação linda para entender o que é a graça habitual e atual é pensar no motor e no combustível, na gasolina. A graça habitual somos nós com o nosso motor. Existem almas que têm um motor pequeno, são um fusquinha. Nós podemos ser almas pequenas, mas existem almas que têm um motor de um caminhão. Sabe aquele caminhão da mina, que são gigantescos? Existem almas que têm um motor de jumbo,
só uma coisa monstruosa, de um trem. Imagina o motor maior que existe no mundo, um motor atômico, de um submarino atômico que fica 30 anos funcionando. Tá bom? Tá vendo os motores diferentes? Essa é a graça habitual. Você é um motorzinho pequeno, você é um fusquinha, tem que amar a Deus 100%. Agora, o motor funciona com a gasolina, que são as graças atuais. Então Deus te dá inspiração, desejo, força, projetos. E hoje faz isso, e hoje faz aquilo. E se você vai amando, o motor funciona. Tá bom? Graça atual, graça habitual. E acontece que se você usa muito o motor, Deus pode até fazer, vamos dizer assim, dar um dom para, de tanto usar esse motor, que Deus vai turbinar o seu motor. Coloca um turbo, coloca um trem, e o seu motor vai aumentando em relação ao uso. Pronto. Graças permanentes, podemos até usar estas palavras. A graça que permanece em nós e nos faz, e esta graça aumenta também. E as graças é o combustível, as graças não permanentes, tá bom? Crisma, voltando à crisma, a crisma interfere no motor. A crisma dá aqueles 7 dons, conselhos, sabedoria. Sempre teremos sabedoria, fortaleza no paraíso. E dá uma marca profunda na alma, no motor da alma, na estrutura da nossa alma, e para sempre. É crisma. Por isso que é importantíssimo que você seja crismado. Porque nenhuma efusão, nenhum batismo do Espírito. O batismo no Espírito pode ser renovado muitas vezes. Maria crescia de graça em graça. Os apóstolos rezaram com Maria e recebiam já o Espírito Santo. E Jesus, na hora da ressurreição, apareceu, soprou e falou: recebei o Espírito Santo. Mas depois de 50 dias, de novo, receberam o Espírito Santo. Tá vendo? São dons. Esses dons podem ser renovados. A crisma não. A crisma marca a estrutura da nossa alma com o caráter. Somente crisma, batismo e ordem são irrepetíveis, esses sacramentos, porque são definitivos, incanceláveis. Então, voltando à pergunta inicial, se não, a crisma poderia ser uma efusão, onde a gente sentiria sensivelmente. Essa é uma outra coisa. Não é o fato de ser sensível ou não que é a coisa importante. Porque a crisma, mesmo que não seja sensível, que nós não percebemos com os sentidos, ali age é pela fé, tá? Sensível ou não, seria bom, e Deus muitas vezes fez isso, que o santo, recebendo a comunhão, sentisse Deus, ou aquela criança sendo crismada, como Deus proporcionou também uma sensibilidade de sentir o fogo, o ardor do Espírito Santo, mas não é necessário, tá bom? São duas coisas diferentes, lindas e com duas modalidades diferentes.